Agora, o mesmo operário vai elevar o mesmo corpo de 20 quilos na mesma altura de 3 metros. Usando uma rampa com comprimento de 5 metros. Então, agora tem um plano inclinado para ajudar. A gente vai desprezar as forças de atrito e considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O que o problema pede é a força e o trabalho que o operário precisa exercer. Reparem que aqui já está dado que o componente da força-peso é o que usa o seno. Eu vou fazer um desenho para a gente entender melhor. Quando a gente tem um plano inclinado e a força-peso é sempre para baixo, ela se decompõe no peso x e no peso y, né? O x paralelo ao plano e o y perpendicular ao plano inclinado. Só que a gente diria que o x seria do cosseno e o y seria do seno. Mas isso se a gente pensar nesse ângulo aqui, ó, que o peso faz com o plano. Mas acontece que o ângulo dado foi este outro aqui. E quando a gente tem um triângulo retângulo, este ângulo e este ângulo somam 90 graus. Então, o seno deste é o cosseno deste. E o contrário, o cosseno desse é o seno desse. Então, a gente vai aproveitar o que já tinha sido dado. Ó, já tinha dado massa vezes aceleração da gravidade vezes o seno de alfa, porque alfa é este aqui e este aqui é o que importa. Então, a gente vai fazer força, massa vezes gravidade vezes o seno de alfa, e a gente tem aqui a altura de 3 e a rampa de 5. Então, pensando neste aqui que é o ângulo alfa, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então 3/5. A massa é de 20 quilos, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e o seno 3/5. A gente pode simplificar o 5 com o 10 ou com o 20, né? 40 vezes 3, 120 newtons. Agora, para calcular o trabalho, a gente vai pensar não em decomposição de um vetor peso. Agora a gente está pensando na força que é exercida ao longo da rampa, então é paralela ao deslocamento. Agora o objeto se desloca 5 metros nessa direção, nesse sentido, e a força é paralela. Então a gente só precisa fazer força vezes deslocamento. Força de 120 newtons, deslocamento de 5 metros, 600 joules é o trabalho. E a potência? Não está perguntando, mas a gente vai pôr aqui para refletir. A variação de trabalho e a variação de tempo, se for igual ao primeiro exercício que ele elevava o objeto diretamente pela vertical. A gente tem o mesmo trabalho e o mesmo tempo, então a gente tem a mesma potência. Isso aqui significa que o operário faz 60 joules de trabalho por segundo, então a potência é a capacidade de exercer trabalho. E agora ele exerceu o mesmo trabalho, tem a mesma potência, mas fazendo menos força. Quando ele elevava o objeto na vertical, ele tinha que fazer 200 newtons de força. Então, a rampa ajuda a exercer o mesmo trabalho e a mesma potência com menos força.